Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma live do canal Gap Filosófico. Hoje, especialmente, a gente está aqui reunindo as pessoas aqui nessa quinta reunião da célula, né, que é uma célula que nasceu aí de uma ideia de criar um modo de apresentação aí com um conjunto que fosse para além dos ambientes institucionais. E com o tempo a gente foi criando aqui uma relação com pessoas que têm outros projetos, pessoas que têm uma relação de amizade aí conosco também, né, nas redes, construindo questões de modo geral, né, modo de se relacionar, experimentando, observando como é que a gente pode produzir um sentido coletivo que realmente valorize a perspectiva das subjetividades, mas enquanto as suas particularidades reverberadas dentro do sentido coletivo. Acho que isso é importante, a gente não pode perder de vista isso nunca. E agradecer aí as pessoas aí que colaboraram para que a gente pudesse chegar aí nesse dado momento. Ah, essa marca aí de 2.000 inscritos, o que é algo irrelevante perante outros canais que existem aí no meio, mas é algo interessante mediante algo que surge de maneira quase que espontânea assim, nas redes sociais, de uma maneira que a gente foi se integrando, foi criando afetividade no sentido afirmativo, né? E pôde chegar aqui para produzir esse diálogo, né, com o ambiente de conhecimento sempre de maneira crítica, né? De uma maneira que a gente vai estar propondo sempre uma reverberação da perspectiva social de maneira a explicitar e não a confirmar determinadas perspectivas idealizadas da realidade, né? E é nesse ambiente também que, nessa ambientação também, que a questão da abordagem que o Ricardo, que me conheceu através do canal, eu não sei nem exatamente como foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de ver um link aí do canal que eu precisei, né, fomentar em um dado momento da minha vida, né, veio a calhar com a perspectiva da ideia de economia participativa, que é uma questão muito interessante, de um modo geral. Bem-vindo, leitor subversivo, bem-vindo, Igor, né? E aí eu tava no meio de uma fala aqui, mas primeiramente vou Opa, desejar boa noite. boa noite aí a vocês, sejam bem-vindos, né? Olá. E eu tava falando um pouco aqui, né, da questão do canal, de como é que surgiu o canal e de como é que a gente, de certa forma, foi construindo essas relações aqui, né? Já de antemão, eu já peço para vocês que estiverem assistindo a live ou que forem assistir posteriormente, né, que sigam e se inscrevam aí no canal do Igor Orientações Filosóficas. Faz um trabalho interessante. Mais especificamente, ele estuda de maneira mais, digamos assim, apaixonada Albert Camus, mas ele também transita por outras áreas da filosofia. Tem uns projetos interessantes no canal dele. Nosso amigo Leitor Subversivo também tem uma perspectiva, um projeto lá no Instagram. Eu acho que agora há pouco ele estava até fazendo uma live lá. Também se procure aí seguir o canal dele aí no Instagram e em outros locais também onde ele tiver. Ele pode deixar o arroba aí no chat se quiser, ou na descrição dos canais também. E eu tava falando um pouco de como surgiu essa ideia, né, de criar o canal e não, para que não fosse uma coisa encerrada em si mesma, que remeta a uma projeção egocêntrica, diga-se de passagem, né? Sempre teve esse intuito de utilizar isso, lógico que sempre vão existir as particularidades e as tendências de determinados projetos a partir dos ímpetos pessoais de cada um, mas fazer com que esses projetos interajam e se relacionem, porque isso também é fazer política de alguma forma, mesmo no ambiente virtual, né? E aí eu estava falando um pouco de como, em algum sentido, aleatoriamente conheci o Ricardo através das redes sociais, através do próprio projeto dele de economia participativa, que suscita uma ressignificação das relações econômicas e sociais, que tem muito a ver, no meu entendimento, com uma crítica das perspectivas idealizadas, das subjetividades supostamente, né, criadas para fomentar um tipo de projeto político que é de exclusão, que na minha interpretação, um deles, né, e o principal deles, vem mediante a alcunha de neoliberalismo. A gente mencionou um pouco isso nas outras lives, mas eu gostaria de abrir para vocês falarem um pouco mais sobre os projetos de vocês, sobre o que vocês querem trazer como ideia. Isso aqui não tem formato de palestra, é mais um bate-papo que vocês podem ir pelo caminho que vocês desejarem, para falar um pouco mais da vida de vocês, dos projetos de vocês, das perspectivas conceituais de vocês, e a gente bater um papo aqui, tá bom? Se quiser falar, só para a gente organizar um pouco melhor,
Eu sugiro que as pessoas levantem a mãozinha ali que tá ali no Meet, só pra gente não interromper o outro quando estiver falando, porque às vezes é chato fazer isso, né? Interromper a fala de alguém, etc. Mas enfim, pode ficar à vontade. Vai lá, Júlio. Quer falar, Júlio? O senhor tava testando mesmo. Não, tá testando só. Ok. Né? Alguém quer fazer alguma colocação nesse dado momento? Né? Quer iniciar, quer fazer uma provocação, fazer uma abordagem, colocar alguma Então, questão? vou atravessar então, já que ninguém quer. A proposta era iniciar se pautando pelo bashback, né? Aham, ótimo, eu acho interessante Vou falar um trazer isso. pouco do bashback. Uhum. Um pouco de mitologia insurrecional queer, né? Que é, por exemplo, que é dentro de uma das propostas de um dos grupos da Bashback. Se você Bashback, puder, só um rapidinho, se você puder falar um pouco para as pessoas que não conhecem ainda, só para situar um pouco aí, começar a falar, eu acho que seria interessante. então, o que é a Bashback? Bashback foi uma rede anti-hierárquica que surgiu nos Estados Unidos, uma convergência, né? Começou-se a utilizar-se na época hashtags, reunindo grupos de queercores, que são punks das questões queers, né? O anarquistas e queers radicais envolvidos nessa perspectiva, né? Zineiros, gangues, ativistas, tudo isso se reuniu lá pelas bandas de 2007 até 2010, se juntando assim, na alcunha pelo movimento, o aparecimento da rede Bashback. A proposta era se utilizar de era para se juntar por afinidades, né? Grupos de afinidades para realizar por com táticas de anticapitalista e anti-assimilação. Eles adotaram uma diversidade de táticas, né? Aquela que é preconizada por Malcolm X, né? Unir tanto pacifistas quanto, tipo assim, você poderia fazer o que quisesse sem cagação de regra como forma de protesto. Era diversidade de táticas. Então, tinham desde gangues ocupando lugares, se virando, tinham também grupos tinham festa, casas noturnas, bailes, destruição da rua, destruição de carros de luxo, espancamento de pedófilos, espancamento de agressores de queers, treinamento de defesa, poesia, luta e outras experimentações. Eles têm como inspiração das três mitologias que eles falam, né, mais comumente Stonewall, né, recuperando Stonewall como um revide, né, como a história das insurreições, das insurgências, Chris, e eles fazem um apanhado, né, aí seria até legal ler um pouco da genealogia de revoltas queers. Então ele começa lá em 390, fala de um dos grupos, né? Faz um texto fazendo uma genealogia. Em Tessalônica, na Grécia, em que Putérico, comandante da milícia, prendeu um artista do circo popular sob uma nova lei que punia a infeminação dos homens. O povo de Tessalônica, que amava tal artista, levantou-se em rebelião e matou Butérico. Em resposta à insurreição, as autoridades cercaram e massacraram 3.000 pessoas. Aí você tem bastante enfoques de revolucionário, porque ele começa lá já pula para 1250 e fala: no sul da França, uma pequena multidão de homens vestidos como mulheres avançou em direção à casa de um rico proprietário de terras. Cantavam: nós pegamos um e devolvemos 100. Ignoraram as objeções da dona de casa enquanto saqueavam todos os bens da propriedade. Em 1450 a 51, esses foram os anos de rebelião
de Jack Cade e Cat and Essex, na Inglaterra, liderado por servos da Rainha das Fadas. Camponeses invadiram as terras do Duque de Buckingham e levaram seus servos e covas. Já para 1530, durante sua campanha de conquista contra comunidades de resistência em regiões ocidentais da Nova Espanha, o conquistador espanhol Nuno de Guzmán escreveu sobre uma batalha. O último guerreiro indígena feito prisioneiro após a batalha foi, nas palavras do conquistador, um homem com os hábitos de uma mulher, que havia lutado corajosamente. Aí que me fez lembrar que no Brasil também o primeiro índio assassinado, as primeiras execuções feitas, foi de um cara que é acusado de cometer sodomia, né? Também no Brasil. Pulando para o século XVII, carnavais urbanos por toda a Europa integraram crossdress e as máscaras como elementos chaves. Os festivais eram organizados por sociedades de homens não casados com personalidades trans. Recebiam a alcunha da Abadia do Desgoverno, Abade da Derrazão, Mary Foley e sua prole, etc. Durante as festividades, roubavam a atenção com casamentos simulados e davam moedas para multidões. Zombavam do governo, criticavam o clero, protestavam contra a guerra e contra o alto custo do pão. Em 1629, em Essex, na Inglaterra, o motim dos grãos foi liderado pela capitã Alice, que era trans. Em 1630, em Dijon, na França, Mary Foley e sua infantaria foram além de realizar carnavais e zombadas das elites. Lideraram um levante contra os oficiais de impostos reais. Como resultado, um furioso decreto real aboliu a abadia do desgoverno. Então a gente está vendo aqui grupos, desde a chegada de 1400 para cá, grupos resistentes, modos de resistência desses corpos desviantes contra a transição do capitalismo, porque esse daqui é o período de acumulação primitiva lá do último capítulo do primeiro volume do Capital. Motins em 1631, motins contra os cercamentos na Inglaterra. Os cercamentos são a apropriação de terra, o período da escravidão, a colonização, a guerra de campesinato e tudo mais, né? Em 1645, em Montpellier, na França, uma revolta fiscal foi liderada por La Branlée, um termo usado para mulheres consideradas masculinas. Em 1770, números incontáveis de piratas trans navegaram através dos mares abertos na Europa dourada da pirataria no Caribe. Não era totalmente incomum na época que mulheres se passassem por homens. Enquanto navegavam na marinha em navios mercantes e como pirata, os dois piratas trans mais conhecidos da época são Reg e Bon. Navegaram juntos com o capitão John Hackham, e suas histórias ficaram conhecidas quando foram levados a julgamento por pirataria. Dizia-se que eram os combatentes mais ferozes e corajosos da sua tripulação, como a maioria dos piratas eram viados. Em 1725, desde 1707, as sociedades para a reforma dos costumes realizavam ataques sistemáticos ao submundo queen londrino. Mais de 20 molly houses, que era um termo usado na Inglaterra durante o século XVIII e XIX para designar pontos de encontro entre sodomitas. Esses lugares podiam ser tabernas, café, casas públicas ou lugares privados. Foram invadidas pela polícia em Londres e muitas mollies foram arrastadas e enforcadas publicamente por crossdressing. Mas um dia, em 1725, a polícia tentou dar uma batida em uma casa de Covent Garden e a multidão de mollies, muitas em drag, reagiu feroz e violentamente. Aí eu vou pulando mais pra frente, né? Década de 1760. Esta foi a década do movimento de White Boy, de restauração das terras comunais da Irlanda. Os White Boy, um grupo de... Ou seja, eles conseguiram frear e desfazer por um tempo, né, a apropriação de terras pelo capitalismo, na acumulação primitiva naquele período. Né? Foi uma boa vestida de resistência. Os White Boy, um grupo de guerrilha camponesa cujos integrantes se chamavam entre si de fadas e faziam travessuras à noite. Era uma peça central da guerra de classes rural. Destruíram cercamentos, enviaram cartas ameaçadoras às elites, recuperaram propriedades empossadas por senhores de terras e libertaram aprendizes confinados. Por fim, foram abatidos por força armada. Seu espírito inspirou a formação da Lady Hawkins e Lady Clarence nos anos de 1820 e 1830, e mais tarde das sociedades Wimble e Molly McGillis. Todas as sociedades de crossdressers
envolvida nas lutas contra o cercamento e anticoloniais da Irlanda. Indo para 1812. Uma das primeiras rebeliões ludistas contra a Revolução Industrial foi liderada pelas esposas do general Lud, 2 trabalhadores cordrances. A multidão, composta por centenas de pessoas, quebrou janelas, apedrejou a casa de Joseph Goddard, dono de uma fábrica, e depois ateou fogo nela. Destruíram os produtos na fábrica de teares a vapor. Quebraram os teares e queimaram a fábrica de cima a baixo. A revolta continuou por 4 dias, até que foi interrompida pelos militares em Stockport, mas depois voltou a irromper em Oldham. Década de 1820, um grupo de militantes da resistência irlandesa Lady Hawks estava ativo durante esta época. Inspiravam-se nos White Boys e usavam capotas e vestes. Indo para 1839 e 1844. As revoltas galesas contra portagens foram realizadas por Rebecca e suas filhas. Um caso bem documentado ocorreu em 3 de maio de 1839. Ao anoitecer, um toque de cornetas, tambores e tiros são ouvidos pelo campo no lado oeste do país de Gales. Homens camponeses armados, vestidos como mulheres, trovejam a cavalo, brandiram forquilhas, machados, foices e armas, enquanto arrombam a postagem. Seu líder ruge: viva as leis livres! Portagens livres para minas de carvão e forno de cal. Essas exigências são pontuadas por uma cacofonia de música, gritos e disparos de espingardas. As tropas rebeldes quebram as barreiras de pedágio e saem vitoriosas. Chamam-se de Rebecca e suas filhas. As Rebecas ficam ativas por 4 anos no país de Gales, liderando milhares de filhas crossdress na destruição das barreiras de pedágio em estradas. Recebem amplo apoio popular. Aí eu vou pular já para 1900, né? Em 1959, em maio deste ano, em Los Angeles, a polícia fez uma batida no Cooper Dungan, um ponto de encontro noturno para drag queens, michês, monas de ruas e clientes. Os policiais exigiram os RGs queers contra os RGs. Queers contra-atacaram. Os donuts e os copos de café se tornaram projéteis. A briga acabou indo para a rua. Os policiais, levados pelo tumulto, pediram reforços. Manifestantes acabaram na cadeia e a rua ficou interditada por um dia. Em 1966, em agosto de 1966, a gerência da cafeteria Comptos, um ponto de encontro noturno em São Francisco para drag queens e prostitutas no bairro de Tenderloin, chamou a polícia por causa de um grupo de monas jovens que estava causando. Um policial que estava acostumado a agredir a clientela regular de Comptos agarrou uma mona. Ela jogou seu café na cara dele, partiram para a briga. Pratos, bandejas, copos e móveis foram atirados. As janelas de vidro do restaurante foram quebradas. A polícia pediu reforços quando a confusão tomou a rua. As janelas de uma viatura da polícia foram estilhaçadas e uma banca de jornal foi incendiada. 1969. Peraí. Continuar aqui. 1969. Em 28 de julho, a polícia realizou uma batida rotineira no bar Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Nova York. Eles começaram a dar enquadro em pessoas trans, drag queens e kings para serem presas por crossdressing, o que era ilegal. A hostilidade foi crescendo, até que um oficial empurrou uma mona, que reagiu batendo-lhe na cabeça com sua bolsa. A multidão se enfureceu. Os policiais foram atingidos primeiro com moedas e depois com garrafas e pedras. Quando uma sapatão fortuna que resistia à prisão chamou a multidão em busca de apoio, a situação explodiu. A multidão tentou derrubar o camburão enquanto rasgavam os pneus das viaturas. A multidão, já tirando garrafas de cerveja, descobriu um esconderijo de tijolos no canteiro de obras. Os policiais foram forçados a entrincheirar-se dentro do Stonewall. Lixeiras, lixos, garrafas, pedras e tijolos foram atirados no prédio, quebrando as janelas. As pessoas revoltosas arrancaram um parquímetro e usaram como ariete. A multidão atirou fogo no lixo e lançou pelas janelas quebradas. Esguichou fluido de isqueiro dentro e acendeu. A polícia de choque chegou ao local, mas não conseguiu recuperar o controle da situação. Drag queens dançaram conga e cantaram músicas em meio à briga de rua para zombar da incapacidade da polícia em restabelecer a ordem. O tumulto continuou até o amanhecer, e durante os 4 dias seguintes, multidões encheram as ruas e amassaram mais carros da polícia, atearam fogo em mais coisas e saquearam lojas. Marsha P. Johnson, em 1970,
junto com Silvia Rivera, veterana dos motins de Stonewall, formaram a Travesti Action Revolutionary Star, em Nova York. Masha e Steve abriram a casa Star para que drag queens sem teto e jovens queers que fugiram de casa pudessem ter onde ficar. As cuidadoras agilizavam para pagar o aluguel, para que as crianças não precisassem. Jovens, por sua vez, roubavam comida para trazer para casa. A Star se juntou ao Young Lords, um grupo revolucionário de pessoas porto-ricanas, e aos Panteras Negras nos anos 60, né, formando aliança. Aí, adicionando mais revoltas, né, que a gente pode colocar da galera queer, lá na Síria, né, na guerra de autonomia curda, teve uma facção, né, uma milícia queer anarquista que ficava que tirou várias fotos com a faixa, com a bandeira, com a faixa falando esmagamos e matamos fascistas. Eles ficaram bem populares pela galera queer também, né? Da galera queer. E fechar aqui, que na minha apresentação já foi longa, com a definição da Bashback, de um dos manifestos da Bashback, sobre um texto para definir como a Bashback define queer. Como queers, nós entendemos a normalidade. O normal é a tirania de nossa condição, reproduzida em todas as nossas relações. A normalidade é violentamente reiterada a cada minuto de todos os dias. Entendemos essa normalidade como a totalidade sendo a interconexão e sobreposição de toda opressão e miséria. A totalidade é o Estado, é o capitalismo, é civilização e império. A totalidade é crucificação na estaca, é estupro e assassinato nas mãos da polícia. É não dar pinta, e nem gordos nem efeminados. É queer for the straight gay. São as lições brutais ensinadas para quem não consegue atingir o normal. São todas as formas pelas quais nos limitamos ou aprendemos a odiar nossos corpos. Entendemos a normalidade bem até demais. Que não é meramente outra identidade que pode ser adicionada a uma lista de categorias sociais associadas. Nem é a soma quantitativa de nossas identidades. Pelo contrário, é a posição qualitativa de oposição às expressões de estabilidade. Uma identidade que problematiza os limites administráveis da identidade. Queer é um território de tensão, definido contra a narrativa dominante do patriarcado branco heteromonogâmico, mas é também uma afinidade com todas as pessoas que são marginalizadas, outrificadas e oprimidas. Queer é a normalidade, estranheza, perigo, que envolve nossa sexualidade e nosso gênero, mas muito mais. É nosso desejo e fantasia. E mais ainda, queer é a coesão de tudo que está em conflito com o mundo heterossexual capitalista. Queer é a rejeição total do regime do normal. E assim eu peço para vocês fazerem comentários sobre o que acharam. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas questões que você levantou. Igor levantou a mão, né? E é interessante porque eu acho que Igor tem muita coisa a comentar, porque por várias vezes você mencionou a questão da revolta, né? E a revolta é uma coisa que o Igor, mediante a perspectiva de Albert Camus, estuda bastante. Eu ia fazer alguns comentários, mas já que ele levantou a mão, eu acho que ele tem uma fala interessante para fazer aqui nesse momento. Depois eu vou tentar contextualizar o que vocês colocarem a partir da minha perspectiva, né? Da minha abordagem aqui, para poder dialogar com vocês. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo, tá? E fique boa noite para colaborar. Pode falar, Igor. Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar a apresentação, muito boa, né? Eu primeiro, eu não imaginava, né, que tivesse essa riqueza de detalhes, né? Principalmente de uma questão bastante marginalizada e muito mal estudada, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito geral, né? As pessoas de fato não se debruçam para estudar esses eventos, temas, né, relacionados, e claro, perpetua e continua no sentido da sexualidade heteronormativa, né, capitalista e por aí vai. Bom, achei interessante demais essas revoltas, né? E aí eu pego muito o gancho que o Alberto falou,
A preocupação do Camus em matéria de revolta, né, quando se percebe a questão do absurdo da existência, ela parte da indignação mediante um limite, né? Observando especificamente os momentos em que foi falado da apresentação, a gente percebe que a revolta só ocorreu de fato como uma resposta a um limite, né? Ou foi um assassinato, ou foi uma tentativa de fechamento de algum bar, algum restaurante, algum movimento, né? Prisão e coisas do tipo. Principalmente no que se refere, né, aos exemplos utilizados na Inglaterra, né? A Inglaterra sempre teve essa tendência mais conservadora, e isso ainda se mostrou recentemente no século XX, quando a gente pega, por exemplo, um gênio como Alan Turing, tendo que ser radicalizado a sua sexualidade, né, no sentido em que, por ser gay, né, teve que, acho que foi castrado, alguma coisa do tipo, eu não me recordo muito bem, mas isso piorou muito. Castração química. Pronto, pois é. Um dos gênios, um dos responsáveis, talvez, pela vitória da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, né? E terminou a vida dessa forma, bastante amargurado, com a própria sexualidade, nesse sentido de que, para eles, né, era um crime. Né? Observava-se isso como um crime. Questão. E claro, durante muito tempo na história a gente percebe outros movimentos também, né? Então eu fiquei muito impressionado com essas questões de revolta, né? Como elas partem definitivamente desse limite em que se não aceita de forma nenhuma aquele momento vigente, né? E aí a gente pega, claro, o que o Camus fala em relação a isso. É uma revolta que não se transforma depois numa, como é que eu posso dizer, num estado, né? Não no sentido do estado mesmo, mas um estado de espaço, como uma resposta definitiva. A gente sempre, esses exemplos que o leitor subversivo trouxe, são respostas marginais a um problema que me parece, uma questão, né, que me parece que a maioria não quer de forma nenhuma abraçar, né? E aí, claro, a gente sabe, continua-se vivendo numa sociedade heteronormativa, capitalista, e sem nenhuma perspectiva, né, de uma mudança, né, pelo menos mudança social nesse sentido, né? A gente percebe mais esses movimentos como uma resposta naquele dado momento, né? E eu achei fantástico, eu não imaginava que fosse isso. Confesso que não é o meu objeto de estudo, né? Sexualidade definitivamente não é o meu objeto de estudo, apesar de achar interessante, né? Mas nunca me debrucei para pesquisar sobre, né? Mas de fato, se tiver mais alguma coisa posterior a ser utilizada, seja de uma live, né? Com certeza eu vou querer assistir, porque realmente é um tema que perpassa a história, né? Então, como o leitor subversivo falou desde o começo, desde a Grécia Antiga, né? Uma certa repressão nesse sentido, e como depois a gente vai vendo, principalmente com a ascensão do cristianismo ali no século 3 e 5, como essas questões sexuais vão ficando mais reprimidas ainda, mais difíceis de serem observadas, estudadas e pesquisadas. Obrigado demais pela tua fala, leitor. Olha, eu só queria, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade aí para levantar a mão enquanto eu estiver falando, que eu passo a palavra. Mas eu só queria acrescentar algumas coisas que eu acho... queria só um negócio aqui, uma coisa, tá? Essa questão do boteco foi em 390. Então, estamos aí perto do quarto e último concílio da igreja. Então, já estávamos indo para o domínio cristão. Ok. Observação colocada, né? Me parece que tem alguns elementos interessantes que vai dar para explorar aqui,
no sentido que eu pretendia abordar a partir da própria fala, a partir da própria perspectiva queer, aliada a essa abordagem política, né, da perspectiva do Bashback, que me trazem algumas questões, né? O Igor mencionou, né, que a revolta é algo que nasce de uma perspectiva de um determinado limite, ou seja, né, não aceitar uma certa condição, por mais que ela pareça ser determinada, encaminha, existe até a radicalização dessa questão, no sentido realmente de se voltar, se revoltar contra o absurdo da total falta de sentido da existência ou de uma condição específica, né? Mas tem uma questão importante que é política aqui nesse movimento Bashback, que é justamente um sentido que sempre existiu de alguma forma em contextos sociais específicos, que é a produção de determinadas subjetividades aliada a uma perspectiva ideal que se impunha enquanto ideologia dentro daquele contexto específico. E a questão da sexualidade sempre esteve ligada a esse ímpeto de sobreposição como negação daquilo que em certo sentido era moralizado ou que era reprimido de alguma maneira por aquilo que era hegemônico dentro do contexto social específico, né? E por conseguinte, de alguma maneira isso gera, não vou dizer nem intolerância, porque não é uma questão de intolerar, né? É uma questão realmente de excluir essas pessoas, seja na perspectiva queer, ou seja voltado para a perspectiva desse tipo de significação, ou seja para um sentido capitalista amplo, ou seja por uma questão que esteja coadunada a partir de um processo de racialização que afirma, né, que determinados indivíduos com determinadas características de pele ou genética, né, sejam superiores a outros, né? De alguma maneira sempre teve, de alguma forma, uma idealização da subjetividade que se venderia, né, como algo hegemônico, como algo que precisava ser sobreposto a outros tipos ou a outras formas de individualidades que não eram aceitas, que eram consideradas anormais, inadequadas, irracionais, não dignas de serem inseridas dentro de um contexto social que produz esse sentido de normatização, né? Não no sentido organizacional, porque é necessário ter alguma organização mesmo dentro do movimento político subversivo, né? Por mais que ele seja subversivo no sentido amplo, né? É necessário ter um mínimo sentido de organização, mas não é de organização no sentido mínimo que eu estou falando aqui. Eu estou falando de violação, né? De violação produzida inclusive mediante a justificação no âmbito jurídico, diga-se de passagem, porque a gênese do direito é burguesa, demasiadamente burguesa, diga-se de passagem, né? Isso não quer dizer que nós não possamos instrumentalizar ou utilizar isso e dar novos significados práticos para essas questões, né? Mas é algo que perpassa justamente a questão da subjetividade. Pode falar. Eu queria... Não, pode quando você fechar aí, quando você terminar eu entro aqui comigo. Tá bom, tá bom. O que eu queria ressaltar é o seguinte: agora mesmo eu estava aqui, antes de iniciar a live, né, eu queria relacionar isso com o nosso contexto vigente, né, no sentido da ideia do sujeito econômico, né, que é vendido, que atualmente é reverberado a partir da perspectiva do empreendedor de si, né, como diz Byung-Chul Han, né, que eu recebi a seguinte mensagem, né? Tem uma pessoa, uma colega minha, né, que tá aí nesses entremeios da inadequação social, o que não é incomum, porque atualmente a gente consegue perceber de uma maneira, eu acho, mais explícita determinados comportamentos, porque certas questões e certos comportamentos políticos chegaram a um dado limite específico que não dá mais para camuflar idealmente, e os interesses estão cada vez mais explicitados, né, mediante aquilo que se defende politicamente. Ela entrou recentemente no curso de administração, curso esse que eu também em algum momento da vida cheguei a cursar, e ela mencionou o seguinte para mim aqui, eu vou parafraseá-la, né? E ela disse o seguinte: olha, veja só, o ambiente empresarial é um lugar cheio de gente hipócrita e escrota, né? Empresários e administradores são igual ao seguinte: estudar formas de doutrinar, subjugar e controlar as pessoas em benefício próprio.
Você faz administração para aprender a ser um grande FDP, diga-se de passagem. Eu queria aproveitar essa fala dela aqui para contextualizar com o que eu pretendia jogar assim para discussão, né, do modo geral, e de algumas questões que me foram mencionadas aqui durante o dia, e eu percebo que às vezes as pessoas utilizam, né, mesmo que de uma maneira talvez assim ingênua, né, vamos admitir que elas utilizam de maneira ingênua certos conceitos que têm uma origem específica de defesa de uma certa localização de classe para tentar contestar isso que é denominado quanto democracia burguesa, né? Ah, você é contra a democracia burguesa? Eu sou, porque isso que se vende como democracia, né, é permeado dentro do contexto no qual nós estamos inseridos institucionalmente, no ambiente institucional, né? Diga-se de passagem, não estou dizendo que a democracia é um lugar do impossível, apesar de eu achar que é bem complicado dentro do ambiente institucional no qual nós estamos inseridos, tá? Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte: por vezes nós utilizamos determinadas críticas que parecem ser incisivas e amplas, extremamente, diga-se de passagem, contestadoras da realidade material vigente, mas elas estão permeadas de alguma forma, né, de ideologia burguesa. Então, quando você faz esse tipo de crítica, né, voltado para uma perspectiva de defesa, aliado a uma perspectiva democrática burguesa, você está andando em círculos, né, porque você está sendo reinserido dentro da própria racionalidade da burguesia de sobreposição de classes, onde você não consegue escapar. Por que é que eu estou dizendo isso tudo? Aproveitando a fala da minha amiga, né, e aproveitando desde a perspectiva do liberalismo clássico, passando para a perspectiva neoliberal, né, o liberalismo clássico, desde Adam Smith, ele precisa basear-se numa ideia de sujeito estratificado e coeso. Diga-se de passagem, Adam Smith, Ricardo, pensadores que Marx, como crítico do capitalismo, estudou, né, eles precisam estar assentados numa ideia de subjetividade estratificada, numa ideia de subjetividade de um homem racional. E aqui é interessante dizer isso, né? Porque não sei se vocês conhecem, se tem a oportunidade de dialogar com economistas ou pessoas da área da economia, né? Eles têm uma tendência, pelo menos os mais ortodoxos, né, de fazer uma defesa de uma racionalidade econômica ou de uma metodologia econômica que de certa forma é capaz de demandar leis fixas sobre o seu objeto de estudo. Só que o economista que não se pauta por essa suposta justificação contraditória de passagem dos parâmetros econômicos, ele sabe que a perspectiva epistemológica, entre aspas, da economia, ela não pode se vender como algo, como se fosse uma ciência exata, porque ela tem tudo, menos a tendência de exatidão na sua perspectiva dos seus diagnósticos, porque, como viu Marx, né, a economia sempre é economia política, ela sempre é constituída dentro de um contexto político real, específico, né, de interesses, dentro de uma lógica específica de sobreposição, né, ideológica, né. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero ressaltar é o seguinte: essa reverberação econômica, né, tem relação com um projeto amplo de humanidade, diga-se de passagem, de justificação, de aprisionamento das subjetividades, que vai reverberar em questões várias que foram mencionadas aqui, inclusive posteriormente na perspectiva da exclusão da ambiência, né, da sexualidade e da ambiência de gênero, diga-se de passagem, né. Ricardo tinha caído? Boa noite, Ricardo, né? Então é necessário também, né, e as outras questões precisam ser ressaltadas, né, além da questão, vou tentar não me alongar tanto aqui para poder dar espaço para as outras pessoas falarem, né, perceber como as próprias relações econômicas materiais elas foram fundamentadas para justificar esse tipo de exclusão, né, que perpassa toda a ambiência da perspectiva social e que se vende como algo que faz ódio a uma suposta liberdade restrita de fazer o que gostaríamos de fazer, ou de invadir de certa forma as particularidades ou as anormatividades das subjetividades vigentes dentro do contexto social, mas nada mais é ou nada mais advoga do que sobre a possibilidade de violar o direito do outro de não ser enquadrado, diga-se de passagem, né? Então, alguns desses pressupostos,
né, surgem na perspectiva liberal, desde o liberalismo clássico. Que eu acho interessante que por vezes as pessoas dizem, não, mas você está utilizando uma perspectiva do neoliberalismo, que foi uma reação à perspectiva pós-guerra, né, que o sentido econômico precisava de alguma forma de se resgatar daquilo que aconteceu pós-guerra no sentido de reação ao keynesianismo, né? O neoliberalismo não existe. Eu também acredito que enquanto teoria econômica o neoliberalismo não passa de um grande charlatanismo, mas é aquela questão, né? O ideal enquanto projeção de alienação ou de fetiche, ele se vende como esse símbolo que termina reverberando nas práticas reais, né? E eu acho que isso, o neoliberalismo enquanto perspectiva econômica, ideológica, se vendeu se vendeu muito bem enquanto essa cooptação do desejo subjetivo das pessoas, apesar dele ser irrealizável enquanto tal, mas ele se realiza enquanto domínio da ambiência do desejo, da perspectiva psicológica, inclusive das classes dominadas, de alguma forma, né? Só que a questão é o seguinte, veja o raciocínio de Smith como ele começa, né, a se traçar a partir da ideia de indivíduo estratificado, né, que surge inclusive a partir de um dado momento, né, quando se faz uma crítica da perspectiva social, que entende que a ideia da normatividade ou da racionalidade humana é algo intrínseco ao ser humano, e quando ele fala de uma racionalidade, ele está falando de uma racionalidade específica, né? Porque por vezes quando você critica esses fundamentos da subjetividade, desse suposto homem econômico, né, que vai ser atribuído a Stuart Mill posteriormente, né, que já estava presente ali de alguma forma enquanto estratificação dessa subjetividade, você diz, então você está questionando os parâmetros racionais dessa teoria econômica. Mas é engraçado quando você é acusado de tentar destituir uma ambiência da racionalidade, é como se só existisse um modelo de racionalidade ligado àquela perspectiva que é defendida dentro daquele contexto, que se pauta por um dado interesse ideológico, institucional, que reverbera em outras ambiências e etc, né? Mas existe uma ideia de racionalidade muito específica, né, ligada a uma suposta, diga-se de passagem, uma suposta reverberação dedutiva de uma suposta ciência econômica ligada a essa ideia de racionalidade desse homem econômico, né? Ou seja, há uma certa tendência, né, que se entende que naturalmente o homem, né, dentro da lógica econômica, ele sempre vai preferir mais riqueza a menos riqueza. Ele está condenado, dentro dessa lógica racional, a preferir mais a menos riqueza, né? Então, o princípio de racionalidade ligado a essa perspectiva econômica desde Smith está assentado nessa ideia desse homem econômico que tende, né, a buscar esse tipo de expansão. O Stuart Mill vai pegar essa questão, vai desembocar essa abordagem por outros caminhos. Isso vai se reverberar na perspectiva do neoliberalismo, na abordagem do neoliberalismo enquanto um resgate, uma crise do próprio liberalismo, né, por conta da ideia de intervenção estatal, porque quando esses economistas ou esses ideólogos ou esses mandatários da economia que têm interesse direto na perspectiva econômica pensam que vão perder a possibilidade de instrumentalizarem o Estado de maneira mais próxima, né, eles precisam criticar o Estado, né, precisam vender a ideia de diminuir o Estado, porque vendendo essa ideia de diminuição do Estado, e o Estado como opressor, apesar que o Estado também tem seus problemas, né, ele serve essa ideia de alguma forma de opressão, de justificação da violência, etc. Mas aliado à perspectiva neoliberal de que o Estado seria de alguma forma o violador, o neoliberalismo ou a perspectiva neoliberal, ela se apropria do Estado e utiliza de maneira mais ampla a seu favor, né, afirmando ou tentando afirmar que existe uma liberdade autorregulada no mercado por si mesmo e por isso é necessário diminuir o Estado. Mas é menos Estado para o povo, enquanto intervenção social, e mais Estado para os meus interesses privados dentro da perspectiva das subjetividades supostamente liberadas de determinadas concepções coletivas, ou seja, são individualidades, falsas individualidades, que negam, na verdade, o caráter intrínseco dessas individualidades que só se constituem no social, né? Então, a individualidade do neoliberalismo é simplesmente uma negação da real individualidade, né, de um modo geral. Então, quando você tem uma sociedade assentada
né, pela uma ideia de, como por exemplo até mesmo Kelsen tentou fundamentar uma teoria pura do direito que até hoje serve como uma perspectiva dentro da ambiência da administração para determinar regras e posicionamentos dentro da ambiência jurídica administrativa. Você está reiterando esses aspectos ligados a uma ideia originária, né, de um homem que naturalmente tende a esses tipos de comportamento, né? Então não basta você apenas, né, utilizar de concepções conceituais, e os conceitos aqui estão ligados de certa forma à reverberação, né, de um modo de vida prático, porque não é pura abstração, né, em conceitos ou ambiências jurídicas pautadas numa crítica para isso que se vende como democracia burguesa, aliada à perspectiva neoliberal enquanto ideologia, né, para fazer a crítica da própria sociedade liberal. Não adianta você utilizar os mesmos parâmetros para criticá-los, porque você vai permanecer no mesmo regurgitar, né, de uma produção política adoecida por todas essas questões de interesses que foram fomentados durante um bom tempo, né, sobre essa ideia de uma falsa individualidade desse sujeito econômico específico. Então é isso que eu teria para mencionar no momento. Se tiver alguma questão para colocar, eu posso tentar aprofundar mais essas abordagens. Mas aí o leitor subversivo tinha levantado a mão, né, e aí tem várias mensagens ali no chat, e posteriormente eu posso dar uma olhada enquanto ele vai falando. Então, eu gostaria de complementar. Vocês conhecem a autora, o autor, quer dizer, falha minha. Conhece o autor Paul B. Preciado? Eu conheço. Vou ler um pequeno texto dele, né, agora, porque ele é transfeminista, né? Aí vou ler o texto dele, A Amnésia do Feminismo. Como costuma acontecer com as práticas de oposição política e de resistência das minorias, o feminismo sofre de um esquecimento crônico de sua própria genealogia. Ignora suas gramáticas, esquece suas fontes, apaga suas vozes, perde seus textos e não tem a chave de seus próprios arquivos. Nas teses sobre o conceito de história, Walter Benjamin recorda que a história é escrita do ponto de vista dos vencedores. É por isso que o espírito feminista é amnésico. O que Benjamin nos convida a fazer é escrever a história do ponto de vista dos vencidos. Só através dessa reescrita invertida será possível interromper a repetição da opressão. Cada palavra de nossa linguagem contém, como se estivesse enrolada sobre si mesma, uma bobina de tempo feita com os fios de milhares de operações históricas. Enquanto o profeta e o político se esforçam para santificar as palavras, ocultando sua historicidade, cabe à filosofia e à poesia, como sugere George Angabe, a tarefa de profanar as palavras sagradas para devolvê-las ao uso cotidiano. Isso supõe desfazer os nós do tempo, arrancar as palavras dos vencedores e devolvê-las à praça pública, onde elas podem ser objeto de um processo de ressignificação coletiva. É urgente recordar, por exemplo, diante do aumento de movimentos antigênero, curioso nome que os naturalistas dão a si mesmos, que a palavra feminismo, homossexualidade, transexualidade ou gênero não foram inventadas por ativistas sexuais, mas pelo discurso médico e psiquiátrico dos últimos séculos. Essa é uma característica dos regimes de saber que servem para legitimar as práticas de dominação somotapolítica na modernidade. Enquanto as linguagens da dominação anteriores ao século XVII trabalharam com um aparato de verificação, um sistema de produção de verdade teológico, as linguagens modernas de dominação assumem a forma de um aparato de verificação científico-técnico. Por isso, iniciar um processo de emancipação exige, como nos ensina Iris Murdoch, Donna Haraway e Londa Timberg, desconstruir não apenas a religião, mas também a ciência. Tomemos, por exemplo, o novelo da história que envolve a palavra feminismo, e teremos a surpresa de descobrir que a noção de feminismo foi inventada em 1871 pelo jovem médico francês Ferdinand Valéry Fern Delacour, em sua tese de doutorado Feminismo e Infantilismo nos Tuberculosos. A hipótese científica de Fanon e Delacour era de que o feminismo
era uma patologia que afetava os homens tuberculosos e produzia como sintoma secundário uma feminilização do corpo masculino. O homem tuberculoso, dizia o jovem médico, tem o cabelo e as sobrancelhas finos, os cílios longos e finos como das mulheres, a pele é branca, o panículo adiposo muito desenvolvido e, consequentemente, os contornos do corpo mostram uma suavidade notável, ao mesmo tempo que articulações e músculos combinam sua ação para dar aos movimentos aquela flexibilidade, aquele não sei que ondulante e elegante que é próprio do gato e da mulher. Se o sujeito já atingiu a idade em que a virilidade determina o crescimento da barba, constatamos que tal produção é completamente inexistente ou aparece apenas em alguns lugares, que geralmente são o contorno superior dos lábios primeiro e depois o queixo e os maxilares. E mais uma vez, esses poucos pelos são delicados, finos e muitas vezes caprichosos. Os genitais chamam a atenção por seu tamanho reduzido. Continuando depois da citação, né? Feminilizado, sem poder de geração e faculdade de concepção. O homem tuberculoso perde sua condição de cidadão viril e transforma-se num agente contaminante que deve ser colocado sob a tutela da medicina pública. Na linguagem científica de Fernand Delacour, feminista designa este tipo, na sua opinião, patológico de masculinidade tuberculosa. Um ano depois da publicação da tese de Fernand Delacour, Alexandre Dumas Filho retoma, num dos seus panfletos políticos, a noção médica de feminismo, para descrever os homens que se mostram solidários com a causa das cidadãs, o movimento de mulheres que lutam pelo direito de voto e pela igualdade política. As primeiras feministas eram, portanto, homens que o discurso médico considerava anormais por terem perdido seus atributos viris, mas também homens acusados de feminilizar-se devido à sua proximidade com o movimento político das cidadãs. As sufragistas ainda demoraram alguns anos para reivindicar este adjetivo patológico e transformá-lo no lugar de identificação e ação política. Onde estão hoje os novos feministas? Quem são os novos pacientes tuberculosos e as novas sufragistas? Precisamos libertar o feminismo da tirania da política de identidade e abri-lo para aliança com novos sujeitos que resistem à normalização e à exclusão, com os afeminados da história. Cidadão de segunda classe, corpos soropositivos, corpos com diversidade funcional e cognitiva, migrantes refugiados que fogem das guerras, apátridas e saltadores ensanguentados das fronteiras farpadas de Calais e de Melilla. Paris, 10 de maio de 2014. Podem fazer seus comentários. Eu teria uma pergunta a fazer, mas eu vou deixar o pessoal falar primeiro. O Murilo levantou a mão, depois o Jorge. Eu tenho uma questão para te perguntar sobre isso daí, mas eu vou deixar para depois. Boa noite, galera. Eu quero fazer uma colocação. Eu quero falar sobre a consciência. A nossa consciência, ela tem dois polos opostos. Ela tem um lado que a gente pode chamar de lado masculino e um outro lado que a gente pode chamar de lado feminino. O lado masculino da nossa mente, ele é unidirecional, ele é como uma reta. Então ele busca um foco, ele busca uma direção, ele tem um destino, ele idealiza uma direção e ele vai nessa direção. O outro polo da nossa consciência, o feminino, ele é o oposto disso. Então, ao invés dele ser unidirecional, ele é multidirecional. Então, se a gente de um lado tem o lado unidirecional, que por sua vez origina a individuação, um indivíduo, um aspecto individual da consciência, o lado feminino, como um lado multidirecional, ele cria vários indivíduos, ou seja, ele cria um coletivo. E aí a gente vê a consciência, ela se manifestando na sociedade através dos fenômenos que a gente vê na política, na religião e na opressão do Estado, por exemplo. Essa opressão do Estado que sempre existiu, opressão social durante o processo civilizatório. Então sempre existem múltiplas culturas, múltiplas formas de convivência, múltiplas formas de pensamento, múltiplas formas de sexualidade,
múltiplas formas de emoções, e aí elas começam a entrar em conflito. E aí então começa a surgir o fenômeno civilizatório. Porque conforme essas múltiplas culturas elas vão surgindo, elas começam a se encontrar. O que antes era pouca densidade, porque as culturas eram poucas em quantidade, as poucas em tamanho, conforme elas vão crescendo, elas vão aumentando de densidade e elas começam a se encontrar. E aí esse encontro vai gerando esses conflitos. E aí então a civilização vai surgindo como uma tentativa, eu diria, de trazer a ordem. Só que o que acontece? Ela parte de um extremo que vinha da época das comunidades indígenas, por exemplo, do passado, e vai para outro extremo. Então ela sai de um extremo multipolar e ela começa a partir então para outro extremo unipolar, unidirecional, que acaba manifestando essa força de uma forma impositiva, opressiva. E essa forma opressiva começa a se utilizar, então, de todos os meios possíveis, através da natureza, da sociedade, para conseguir, então, impor essa sua vontade de unificação. E aí a gente observa isso num processo de transição entre o politeísmo, onde as múltiplas culturas, que a gente pode chamar de o aspecto feminino do coletivo, cultuavam diferentes entidades, diferentes deuses, de diferentes formas. E aí então começam a surgir as religiões monoteístas, que aí então um desses múltiplos deuses, uma dessas múltiplas culturas, naturalmente se sobressai em vários sentidos e consegue se impor. E aí ela começa então a absorver como um vírus as demais culturas, através dessa imposição mesmo, uma imposição à força. E aí a gente vê surgindo, através do Império Romano, o cristianismo. O cristianismo, que é uma das principais religiões monoteístas, e ela é a que, desde seu início até agora, é que mais conseguiu avançar em uma velocidade absurda nessa infecção viral, entre aspas, porque ela começa a contaminar todas as outras culturas através da força. E o outro meio que essa polaridade masculina ela precisa do maior instrumento de comunicação, que é a economia. A comunicação entre as diferenças, entre as multiplicidades, acaba se tornando, então, o dinheiro. Porque por a cultura unipolar se impor à força, não há uma real confiança dentro da cultura, apesar delas tentar se uniformizar, isso se torna superficial. E aí não há uma confiança. E então o dinheiro se torna excessivamente valorizado. E aí começa a surgir, então, o capitalismo, quando os mercadores começam a se sobrepor aos reis, ao poder dos reis. O que antes começa ali com o poder da religião, do exército, poder físico, do militar, começa a ser transferido, então, para o poder econômico. E aí surge o capitalismo. E aí é importante a gente focar nessas polaridades da consciência, porque esse processo de expansão das multiplicidades que gerou essa imposição da unipolaridade criou um labirinto, criou uma barreira, uma parede que acaba impedindo a harmonia entre esses dois polos. A harmonia entre o aspecto masculino da consciência e o aspecto feminino. E a gente vê atualmente o aspecto feminino da consciência, que é a própria alma em si, sendo oprimido, sendo perseguido. E aí a gente vê as explosões, que são as múltiplas formas de cultura, como o feminismo, o homossexualismo,
e diferentes outras diferenças da multiplicidade, elas, de tanto serem oprimidas, de tanto serem pressionadas, elas começam a se revoltar. E aí, através dessa revolta, é que, então, a distorção se apresenta. Porque a sociedade inteira estava dormente naquela cultura unipolar, cristã, patriarcal, e do nada começa a acontecer um caos, porque um grupo de pessoas que são diferentes, que foram perseguidas, começam a se manifestar. E aí a realidade ela começa a se impor, ela começa a aparecer. E aí surge então a necessidade de se transformar de novo, porque o pêndulo que foi para um lado precisa voltar para o outro. Não de uma forma brusca, gerando esse choque. O choque ele acontece, só que ele precisa ser compreendido. Precisa ser compreendido para que a consciência possa desenvolver a linguagem necessária para que isso se realize, para que essa interação entre os dois polos se realize, para que um terceiro polo surja. Um terceiro polo que é o terceiro polo tanto macho quanto fêmea, masculino e feminino. É o andrógeno, a consciência andrógena. A consciência andrógena que surge dentro de todos nós, independente de heterossexualidade ou homossexualidade. Porque o aspecto masculino e o feminino, eles estão todos dentro de nós. E aí eu queria deixar esse ponto em evidência. A necessidade dessa linguagem que consiga harmonizar este conflito, para que esse terceiro polo possa nascer na nossa consciência. Jorbe tinha levantado a mão, mas baixou, desistiu, foi? Vou mudar de assunto, se alguém quiser continuar antes. Não, depois eu vou retomar algumas questões depois, mas enfim, aí eu acho que casa com o que o leitor subversivo vai colocar posteriormente, que eu acho que ele tem algumas questões a acrescentar aí. Mas se quiser falar agora, pode ficar à vontade. Era sobre o que você estava falando antes. Me dá um segundo aqui que eu me desorganizei o pensamento. Peraí, só um segundo. O leitor subversivo parece que quer falar. Você tava falando sobre a subjetividade. Para mim peguei um pouco cortado, então se você quiser deixar para depois, de boa, mas não ficou claro para mim a diferença que você quis pôr ali, entendeu? Entendeu a pergunta? A diferença é referente a quê exatamente? Você falou que tinha uma falsa subjetividade e uma individualidade, uma subjetividade mais verdadeira que, de alguma forma, que não foi muito clara para mim, foi o coletivo, enfim. Então, o que eu quero dizer, Claro? o que eu quis dizer, Oi? ficou claro. O que eu quis dizer é o seguinte, é algo muito próximo do que o próprio Murilo colocou aqui, né, no sentido de que é advogado dentro da perspectiva desde a subjetividade, porque o próprio liberalismo clássico, isso está lá em Adam Smith, na Riqueza das Nações, ele precisa de um assentamento, de uma dada racionalidade que esteja calcada dentro de uma perspectiva estratificada de natureza urbana. Porque é nessa abordagem dessa racionalidade que vai se construir a necessidade de organização econômica baseada na perspectiva liberal. Isso no liberalismo clássico. Com a crise da perspectiva pós-guerra da abordagem liberal, a partir inclusive da sobreposição do keynesianismo a partir do liberalismo clássico, ele precisa de alguma forma se reinventar. E reinventar logo, por conseguinte, essa perspectiva dessa subjetividade. Quando eu menciono que é vendida uma falsa individualidade, é que essa falsa individualidade está calcada na própria negação da individualidade. É meio confuso isso, né? Porque, de certa forma, isso exige uma certa maneira dialética de pensar. E quando eu digo dialético, eu não digo no sentido dialético socrático, mais simplório,
que se interpreta, mas no movimento da própria contradição da consciência em relação consigo mesma, dessa consciência subjetiva, entende? Que se projeta de alguma forma. Eu não vou conseguir explorar isso de maneira suficientemente densa aqui, né? Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: cria-se uma individualidade que nega a relação social da individualidade, porque não existe individualidade criada para além da perspectiva social. Toda individualidade ela é contextual, ela é relacionada com a totalidade de alguma forma, né? Então, quando dentro da perspectiva ideológica, dentro da perspectiva de recolocação dessa ideia da subjetividade enquanto reverberação política a partir da perspectiva neoliberal, tenta-se resgatar uma subjetividade ou uma individualidade restrita, ou que seja supostamente livre em si mesma, ou que seja de alguma forma assentada nessa ideia de um resgate dessa estrutura, de uma ambiência racional necessariamente independente, ou em alguma medida, pelo menos no sentido econômico, independente, ela já se constitui como falsa individualidade, porque ela advoga pela liberdade individual, que é somente, né, uma abstração que empurra goela abaixo da sociedade uma individualidade, uma liberdade restrita, entende? Então, quando eu falo que em oposição a essa individualidade, que é uma falsa individualidade, que advoga por uma individualidade como algo soberano, na verdade o que se defende é um projeto e não a individualidade. Se nega a individualidade e na verdade se escamoteia a real individualidade, que é constituída dentro da ambiência cultural e a partir daquilo que de alguma forma poderia servir como contestação de um projeto econômico que se tornou hegemônico, no qual nós estamos inseridos, né? E que precisaria ser subvertido. Agora, qual é a questão, né? As instituições, elas estão permeadas de alguma forma dessas defesas, né? desses ímpetos de projetos específicos que se pautam pela reafirmação da institucionalidade, né? Dessa institucionalidade que se construiu nessas bases. Agora, uma questão muito interessante, né? E eu gostaria aqui de mencionar uma questão delicadamente, né? Que eu acho que o leitor subversivo vai ter condições de fazer isso também, é que o termo homossexualismo ele não se utiliza, né? Ele se utiliza homossexualidade, porque o ismo está ligado a um tipo de patologia que foi associado ao comportamento homossexual de um modo geral. Isso foi destituído, né? No momento da fala do Murilo ele mencionou isso, mas com todo o respeito, toda a delicadeza, mas posteriormente eu acho que o nosso amigo leitor subversivo vai poder complementar melhor, né? Mas a questão que eu quero colocar aqui é o seguinte, né? Não é porque nós estamos inseridos dentro desse contexto econômico que é majoritário, que ele é algo natural, né? Que desde o seu surgimento, é isso que se vende com essa ideia de uma subjetividade de um homem que se pauta, né, naturalmente por tender a querer mais riqueza do que querer menos riqueza. Isso lá em Adam Smith, a riqueza das nações, você vai encontrar isso. Apesar de que Adam Smith é o menos desumano dos liberais, diga-se de passagem, né? Ele ainda pensa na perspectiva social, né? Em alguma medida, pelo menos, né? Agora a questão que se dá é o seguinte, né? E aí eu vou aproveitar um momento da fala do Murilo, que ele disse o seguinte: apesar de você compreender essa ideia do feminino e do masculino como uma localização na subjetividade, o que eu acho que não funciona dessa forma, mas são tendências que se constroem de modo geral, enquanto a própria natureza humana como não algo estanque, mas como algo transitório, que deposita uma transitoriedade na vida, enquanto essas projeções em relação ao feminino e masculino que já existem de maneira, creio eu, não no sentido biológico, mas no sentido existencial, libidinal, de depositar essas relações na vida, né? E de alguma forma esse masculino arquetipicamente se apresenta como esse ímpeto de dominação, e esse ímpeto de dominação tem muito mais a ver com essa perspectiva institucional. E o que é muito interessante, que eu estou lendo também os seminários de Jung sobre Assim Falou Zaratustra, no qual ele diz a seguinte frase, né? O feminino, de um modo geral, ou a perspectiva feminina do modo geral, ela é necessariamente anti-institucionalista.
e as projeções masculinas, seja você entenda esse masculino ou esse feminino como algo localizado na distribuição psicológica do ser humano, ou como algo que se constrói historicamente, contextualmente, culturalmente, isso independentemente da condição biológica, sabe? Estou falando nisso como se reverbera dentro de uma construção social, de um discurso, de um processo de normatização, de biopoder, né, acerca dessas concepções, né? Ele é naturalmente, né, voltado pela perspectiva da apropriação. Ele é muito mais fácil de ser atribuído às relações de poderes e assimilado e de se impor, né? O feminino ele já é, vou utilizar a palavra aqui, em alguma medida, ele é anárquico por excelência. O feminino ele é esse ponto de desorganização da institucionalidade masculina. E aí por isso que incomoda, de alguma forma. E é por isso que o feminino sempre é esse algo que ocorre de uma maneira horizontal, que quebra as relações de poderes, né? Inclusive voltado para uma perspectiva de uma subjetividade econômica que defende algo como meritocracia, que defende algo como uma economia calcada em relações específicas voltada para um economicismo de sobreposição, um economicismo que no final das contas só existe enquanto ideal, mas que reverbera no social por imposição, voltado para essa perspectiva desse tipo de subjetividade, para esse tipo de ideia de natureza humana, que vem de um tipo de falsa individualidade, né? Que é uma individualidade impossível de acontecer no mundo concreto, né? Mas enquanto ideal ela é realizável e assimilada dentro da perspectiva do processo de assujeitamento dessas subjetividades, né? Era isso que eu queria ressaltar. O leitor subversivo levantou a mão, mas acho que Jorge levantou a mão. Talvez ele tenha alguma coisa para me colocar antes de eu passar a voz para o leitor subversivo e depois para o Ricardo. Vou tentar ser breve, até porque eu acho que realmente não dá para